Hello, salutations everybody! Sou Thales, este é meu canal dedicado ao ensino do inglês e hoje nós vamos continuar estudando gramática em uma série em que nós estamos revisitando os conteúdos de gramática, também, não somente gramática, mas também vocabulário, porque exploramos frases, exemplos e estudamos gramática através de frases, né? Porque eu sou da frente que acredita que é necessário estudar exemplos e não ficar decorando ou memorizando palavras e significados isoladamente, já que o inglês não é assim, né? Nenhum idioma é assim. E nós aprendemos melhor com exemplos. Alright? Let's get going. Vamos começar? No final do vídeo eu vou dar mais informações sobre os conteúdos do canal, tá? Bom, nós vamos continuar estudando os phrasal verbs, são os verbos frasais. O que são os verbos frasais mesmo? É a combinação verbo-preposição, certo? E aqui nós temos todo um backlog de frases e de exemplos que eu separei e que nós ainda não estudamos, mas nós vamos ver todos esses exemplos, não hoje, né? À medida que o tempo for passando, nós vamos estudando esses exemplos. Não somente dos phrasal verbs, verbos frasais, mas da gramática mesmo pura, né? Tempos verbais, preposições. Já existe esse conteúdo aqui no canal, tá? Se você pesquisar as playlists de gramática básica e Intermediate Advanced Grammar, gramática intermediária avançada, você já tem esses conteúdos lá. Não desse jeito, né? Eu estou regravando os conteúdos de gramática. Vamos lá. If you don't know the meaning of a word, you can look it up. Então, esse aqui é um primeiro exemplo. Nós temos aqui uma típica situação de condicional, né? Nós temos o if, né? Que é uma partícula que significa se, né? Se você alguma coisa, então você outra coisa, né? Então nós temos duas orações. Essa é o que a gente chama de if clause, né? Que é a oração que contém a palavra if. E nós temos a outra parte da oração. Então vamos traduzir. Se você não sabe, né? If you don't know. Se você não sabe ou se você não souber. Don't é um verbo auxiliar no presente que é utilizado para a negativa. Então, don't. Do é na afirmativa e don't na negativa. Quando você constrói negativas com verbos principais, você precisa usar verbos auxiliares para expressar ideias no presente e no passado. No futuro, não. No futuro, você usa o verbo modal, will, né? Provavelmente a gente vai ver alguns exemplos disso ainda nesse vídeo. Pode ser que apareça alguma frase no futuro. Mas nessa frase, nós temos o presente, ok? Ou o presente do subjuntivo, né? Que a gente fala no português, mas aqui é o presente, porque não tem toda essa complicação de tempos verbais do português. Então, if you don't know, então quer dizer se você, né, que é um pronome sujeito, né, um subject pronoun, você não sabe, ou se você não souber, né, if you don't know, know é o verbo saber, conhecer, né, o K, ele não é pronunciado nessa palavra, então você fala know, if you don't know the meaning of a word. Então, o que é meaning? Meaning é significado. É uma palavra que termina com ing, mas não é um verbo. É um substantivo. Por que eu estou falando isso? ing é utilizado em tempos contínuos, né? Tempos que expressam uma ideia que tem continuidade, seja no presente, seja no passado, né? Temos os tempos verbais present continuous, eu falo assim, I am studying English, eu estou estudando inglês. Esse ing, do exemplo que eu acabei de falar, ele é um ing que remete ao gerúndio,
é o famoso NDO, né? É o sufixo NDO do português. Estudando, cantando, escrevendo, trabalhando. Só que aqui o ING não é gerúndio, é um substantivo, que é significado, né? Você tem o verbo mean, nesse caso, né? Que tem um significado de significar. E meaning, significado. Tá bom? Então, if you don't know the meaning, se você não souber o significado, né? The, artigo definido, o, a, os e as. Of, preposição, né? Então, se você souber o significado de, of, no caso é de uma, artigo indefinido, né? Uma palavra, a word. Você pode, you can. Aqui temos o verbo modal, tá? O que é um verbo modal? É um verbo que esse verbo tem um significado, né, definido. Nesse caso é poder no significado de capacidade, habilidade ou possibilidade. Só que aqui é possibilidade. Por quê? Eu estou dizendo que se você não souber o significado de uma palavra, você pode pesquisá-la, pesquisar a palavra. Look it up significa pesquisar. Quando eu falo assim, I'll look it up in a dictionary, eu vou pesquisar em um dicionário. É algo que eu faço de vez em quando aqui nos vídeos aqui do canal, né? Eu pego uma palavra, vou lá no Google e I look it up. I look it up. Então, look up significa, neste caso, pesquisar. Então, é um verbo frasal, por quê? É a combinação do verbo look com a preposição up, tá? Alright? Então, temos aqui o primeiro verbo frasal do dia. Importante salientar que aqui eu tenho o pronome objeto it, que ele faz menção a qual palavra? Faz menção a word, que é palavra em inglês, né? Se você não souber ou não sabe o significado de uma palavra, você pode pesquisar, né? Pesquisar a palavra ou pesquisar o significado, né? Eu acho que pode até ser referente a significado. Pesquisar o significado. Você pode pesquisar o significado. O meaning aqui, na verdade, ele está fazendo menção ao it, tá? Está referenciando aqui o pronome objeto, que é um pronome que vem após verbos. Ok? Let's get to the second example. Plans to build a new factory have been held up because of financial problems. Então, ó, plans to build, plans é plano, certo? Plans to build a new factory, então planos para construir, né? Nós temos o verbo build, que é o verbo construir. Ele é um verbo irregular porque o passado dele e o particípio passado dele são irregulares. É built. Tá? É um verbo irregular que você tem que substituir o D pelo T. Build, built, built. Então, a segunda coluna do verbo e a terceira coluna são tanto passado quanto particípio passado terminam com T. Então, planos para construir uma nova fábrica, a new factory. Nós já vimos aqui, né, neste vídeo, um artigo indefinido, né, uma. New é um adjetivo que está fazendo referência à palavra factory, então uma nova fábrica. Os adjetivos em inglês, eles são invariáveis, eles não variam nem em gênero e nem em número. E também eles vêm antes dos substantivos, tá? Uma propriedade comum, né? O normal. Eu também falo isso direto nos meus vídeos. Tem vários pontos gramaticais aqui que eu me refiro, que eu fico, entre aspas, martelando
porque é bom para fixar isso na memória de vocês. E eu parto da premissa de que quem está assistindo o meu vídeo está assistindo ao vídeo pela primeira vez, né, no canal. Então, assim, é a porta de entrada no canal. Então, eu tenho que explicar de uma forma que uma pessoa que não viu os vídeos entenda. Evidentemente que, assim, né, eu estou esmiuçando as palavras, as frases, traduzindo, mostrando a classe gramatical das palavras. Mas só isso não é o suficiente, né? É importante você estudar a gramática mesmo, né? Estudar os tempos verbais, as classes das palavras, algo que já tem aqui no canal e que eu vou revisitar também, né? Em algum momento. Então, planos para construir uma nova fábrica. Aí nós temos um tempo verbal, olha, que tem um phrasal verb. Que eu vou ter até que verificar, porque eu tô um pouco na dúvida se essa palavra é o que eu tô pensando mesmo. Porque quando eu coloquei o exemplo aqui, já faz bastante tempo. Então, eu vou pesquisar, mas eu vou falar o que eu acho que é, tá? Então, planos para construir uma nova fábrica, e temos aqui um tempo verbal que é o present perfect, é o presente perfeito, tá? E é o present perfect na voz passiva. Tá? Então, os planos têm sido, have been, que é o verbo have, mais o particípio passado do verbo to be, que é been, que é um verbo irregular também. É o particípio passado do verbo to be. Você tem be, o verbo to be, só lembrando, né? O verbo to be no presente pode ser am, is ou are, né? Vai depender muito do sujeito, né? Do pronome sujeito ou do próprio sujeito. Você tem o was e o were, passado, e o particípio é apenas o verbo be, tá? Então, alright? So far, so good. Então, have been held up. Então, tem sido, isso traduzindo ao pé da letra, mas eu vou mostrar o significado, tá? Agora, held up, eu imagino que é suspenso, tá? Mas eu vou verificar. E held up é o passado de outro verbo, né? Isso aqui é o passado. É o particípio passado de um verbo. Aqui, internet. Só um minuto. Hold up meaning. Passar. É hold up, né? Ó, eu vou aumentar o tamanho da letra. Agora, tomem muito cuidado quando vocês pesquisarem significado de palavras. Eu sempre faço assim, ó. Eu coloco hold up, ou o termo que você quer pesquisar, e a palavra meaning na frente. Porque aí ele não vai trazer tradução. E você vai aprender outras palavras. Vamos ver. O primeiro significado que o dicionário traz, ele fala de suporte, né? Apoia, support, e previne algo de cair. Support and prevent something from falling. Não é exatamente isso, né? Display something by holding it up above one's waist or head. Que é exibir alguma coisa por segurá-lo acima da cintura ou da cabeça. Não, acho que não é o caso. Aqui, ó. Delay é exatamente esse caso, ó. Não é exatamente... É suspender, mas não é exatamente suspender. A palavra mais correta seria delay, tá? Atrasar. Né? Que é retardar... não, tá certo, ó. Block the movement of progress. Então, pode ser atrasar, né, que é delay, ou bloquear o movimento ou progresso de alguma coisa ou alguém, né, de alguém ou alguma coisa. É exatamente o significado que a gente tem aqui, ó. Stop, curb, né, impede, hinder, hamper. Aí é bom que você vai vendo outras palavras, né? E outros termos.
Tem alguns termos aqui, por exemplo, que eu não conheço. Esse aqui, ó. Stymie, nunca ouvi falar. Bork, não lembro dessa palavra. Hamstring também não, mas tem outras que eu conheço. Setback, keep back, slow down, né? Thwart, hamper. Então isso ajuda você a ver tanto o significado quanto os exemplos, né? E você pode pesquisar em outros dicionários também. Me parece que o dicionário padrão para definições no Google é o Oxford Languages, porque quando você coloca a palavra e pede o significado, ele puxa automaticamente o Oxford Languages, tá? Então tem esse sentido de suspender mesmo. Suspender ou paralisar, né? Ou pode ser também atrasado, né? Você atrasar alguma coisa. Então os planos para construir uma nova fábrica foram atrasados, né? Have been held up. Aí, por que é held? Held é passado e particípio do verbo hold, tá? Então, lembrando aqui, ó, hold up é o presente. É um phrasal verb do verbo hold, combinação do verbo hold mais a preposição up, tá? Então foram suspensos, foram paralisados, foram atrasados por causa de because of. Por causa de quê? Problemas financeiros, financial problems, tá? Então os planos para construir uma nova fábrica foram suspensos, paralisados por causa de problemas financeiros, ok? Plans to build a new factory have been held up because of financial problems. Bom, próximo. The two brothers look very similar. People often mix them up. Então aqui temos um outro exemplo de verbo frasal. The two brothers look very similar. Então, os dois irmãos, então aqui nós temos um numeral, né? Two. Artigo definido o, a, os e as. Então é usado tanto no singular quanto no plural. É um artigo invariável. Então, os dois irmãos, the two brothers. Aí você vê o verbo look. Thales, eu acho que o verbo look é o verbo olhar. Mas aqui é parecer, tá? Os dois irmãos parecem, look, muito similares, ou seja, eles são bem parecidos, né? The two brothers look very similar, ou seja, os dois irmãos parecem, aparentam, né? Esse look de aparência, né? Aparentam muito parecidos, né? Muito similares, ou seja, eles são muito parecidos. Very aqui é um advérbio de intensidade, né? Muito. E aqui nós temos o complemento. People often mix them up. Então, as pessoas, people, né? Plural de person, é um plural irregular, tá vendo? Uma palavra no plural que não tem S no final. Aqui, brothers tem S, mas aqui, people é pessoas, né? As pessoas, geralmente, aqui, advérbio de frequência, né? Often, often ou often, often, frequentemente. Aí temos o verbo frasal dessa frase, que é mix up. O que é mix up? Mix up significa confundir, né? Misturar. Então, quando eu falo assim, ó, people often mix them up, quer dizer que as pessoas geralmente confundem os dois irmãos, né? Them aqui se refere a two brothers, os dois irmãos. Então, assim, como aqui, ó, os dois irmãos são muito parecidos, né? Look very similar, são muito parecidos. As pessoas geralmente confundem, né? Os dois. Essa que é a ideia que está aqui. E esse them aqui é um pronome objeto que está vindo aqui entre o verbo principal e entre o verbo e a preposição. Essa configuração só seria possível assim, tá? Eu não poderia pegar esse them e colocar depois. Falar assim, mix up them. Não, estaria incorreto. Então, se eu usar
Neste caso aqui, só é possível fazer essa inserção do pronome aqui no meio. E mix up the brothers, eu não sei se é exatamente possível, mas eu não recomendaria. Tem algumas configurações que você consegue, né? Tem alguns casos de posicionamento de objetos na frase, que você pode colocar o pronome no meio, pronome entre dois verbos, o pronome no final. Tem casos que pode, mas aqui não pode, tá? The next one. Aqui nós temos o exemplo e um sinônimo, tá? Air is made up mainly of nitrogen and oxygen. Acho que é nitrogen, né? Que foi a pronúncia. Vou pesquisar a pronúncia, tá? Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Hold up meaning, né? Eu vou jogar a palavra e meaning aqui e vou pesquisar a pronúncia. Importante, quando você pesquisa uma palavra na internet, ó, tá vendo esse ícone? É a pronúncia. Eu acho que é nitrogen, tá? Quando você abre um determinado dicionário, por exemplo, aqui é do Cambridge, né? Aqui em cima a definição do Oxford. Os dicionários, ó, Collins são os principais. Cambridge, Collins, Merriam-Webster, né? Você pode pesquisar britânica. Eu geralmente fico ou no Cambridge, ou no Collins, ou no Merriam-Webster. Inclusive aqui em casa eu tenho um dicionário do Merriam-Webster. Aquele dicionário com imagens, né? Imagens, que é ilustrado. Bem legal. Que dá para você ver a palavra, você vê o desenho e vê as palavras, né? Bem interessante. Bom, quando você clica, eu vou clicar aqui no Collins, tá? Não é o caso, tá? Ah, peraí. Deixa eu ver se é o caso. Não, não chega a ser o caso. Tem alguns casos que o dicionário ele te dá a opção de escolher quando tem mais de uma pronúncia. Aqui, ó, achei um caso. No site do Cambridge, tá? Ele te dá a opção da pronúncia britânica, né? UK. Nitrogen. Quase exatamente a mesma pronúncia. Mesma pronúncia sendo a mesma, né? Quando você vê os símbolos de pronúncia aqui. Então, é exatamente os mesmos, mas tem várias palavras com pronúncia diferente, tá? Inglês britânico, inglês americano. Então, só um ponto para você se atentar, tá? Então, air is made up mainly of nitrogen and oxygen. Então, ar, então air é ar, tá? Deixa eu diminuir a letra aqui, tá grande demais. Ar é. Aí você tem made up, tá? Made up. Temos que tempo verbal aqui? Temos a voz passiva de novo, tá? Que é o verbo to be, mais o verbo principal no past participle. Made up é passado de make up. Make up como substantivo, por exemplo, é maquiagem. E com certeza tem outros significados, gente. Sempre pesquisem as palavras, mas o que eu recomendo? Você não sabe uma palavra, quer pesquisar no dicionário? Você pode pesquisar, deve. Não é obrigatório, porque às vezes você descobre o significado da palavra pelo contexto da frase. E se você ficar parando, se você não tiver uma base vocabular muito boa, você vai ficar parando toda hora para ver cada palavrinha, né? Aí não é recomendável. Mas se você já tem um vocabulário bom, uma palavra ou outra sempre tem, você não sabe o significado, mas no contexto, você sabe o que é. Ou seja, não tem perda de significado e você consegue continuar sem perder a fluidez da leitura, né? A fluidez do seu entendimento. Então é isso. E
Sempre se atentem ao fato de que uma palavra tem vários significados, né, no dicionário, e tente ver o que melhor se encaixa, porque é perigoso isso, tá? Às vezes você acha a palavra, vê o primeiro significado e fala, ah, então é isso. Não, não necessariamente. Às vezes nem é. Os significados podem ser completamente diferentes entre os itens, né? Então eu recomendo que você veja o contexto, né? Ou da frase que você está estudando, ou do texto, ou do trecho que você estiver lendo, tá bom? Então, ar é feito de, né? Então, esse make-up tem o significado de consiste de, tá? Consist of. Quando eu falo air is made up, é a mesma coisa de eu dizer air consists of. Então, ar consiste de, ou seja, é a constituição do ar, que eu estou explicando aqui na frase. Aqui é o presente, tá? Se eu tiver a frase assim, ó, air consists of mainly nitrogen and oxygen. Ou seja, o ar consiste de, né, principalmente nitrogênio e oxigênio. Só que aqui não é uma frase no presente, né? E aqui tem S, porque está no presente simples, e air, que é ar, pode ser substituído pelo pronome it, tá? Então, it consists of. Para he, ou it no presente, eu coloco S no verbo. Então, voltando aqui, eu tenho ar é feito de, né? É feito, consiste de. Então, esse make-up tem o significado de consiste de você mostrar os componentes de alguma coisa. E tá no particípio passado, é um verbo irregular, né? Make-up vai virar made up. É feito ou consiste de, principalmente, aqui é um advérbio, porque main é principal, mainly, principalmente. LY aqui, o sufixo está transformando o substantivo em um advérbio. Então, principalmente de nitrogênio e oxigênio, tá? Air is made up mainly of nitrogen and oxygen. Então, ar é feito principalmente de nitrogênio e oxigênio, né? Vamos ver aqui. Don't give up. Keep trying. Aí você me pergunta, Thales, o don't vir no início da frase, né? Don't não é um verbo auxiliar usado no presente? Sim. Na negativa? Sim. Só que quando você coloca o don't no início da frase, é como se fosse um imperativo negativo. Eu falo assim, don't open the door. Não abra a porta. Don't come any closer. Não venha mais perto. Então, quando eu falo don't, eu estou dando uma ordem ou um chamado na negativa. Então, don't give up significa não desista. Give up é o verbo desistir. Combinação do verbo give, que é o verbo dar, né? Isoladamente seria o verbo dar. E up seria a preposição, né, que significa isoladamente para cima, né? Então, give up aqui é desistir. Então, percebem que o verbo frasal, ele, quando você combina o verbo com a preposição, o significado ele muda, né? Às vezes não muda. Às vezes, geralmente, às vezes acontece de você ter o significado do verbo inalterado e você acrescenta a preposição e o sentido original da preposição é mantido, né? Por exemplo, go up, ir para cima, né? Porque up não é para cima e go é ir. O sentido se manteve. Aqui não, give up é desistir. Don't give up, não desista. E se fosse na afirmativa eu falar desista, seria apenas give up. Give up, desista. Don't give up, não desista. Keep trying. Keep é o verbo manter, tá? E trying é tentar. Então, continue tentando. Keep trying. Continue tentando. Esse caso, o ing tem um sentido de continuidade, tá? Neste caso, sim, né? Continue tentando, tá bom?
Tem meia hora, eu geralmente não vou ficar fazendo vídeos muito extensos, não. I hope you enjoyed today's video. Espero que você tenha gostado. Tem muito mais conteúdo para a gente continuar vendo. Eu estou vendo aqui, esmiuçando, né? As frases, os exemplos, bem mastigadinho. Não gosto de ver nada corrido, não. Uma coisa que é importante, este canal tem quase 800 vídeos, vídeos de gramática, vocabulário, inglês para negócios, vestibular, exercícios, leitura comentada de textos, teoria da administração, recursos humanos, ou seja, tem muita coisa, quase 800 vídeos e várias playlists, é só você ir navegando e ver o que melhor se adequa ao que você está pesquisando, né? Outra coisa, vídeos inteiramente em inglês existem no canal, vídeos do nível Intermediate Advanced, intermediário avançado. É só você ver o título da playlist ou o próprio título do vídeo. Não tem palavra em português nele, então quer dizer que o vídeo vai ser inteiramente em inglês. É um outro aspecto também a se considerar. E tem as playlists, já falei, né? Eu coloco tags nos conteúdos, então assim, eu quero estudar o verbo can. Eu abro a página principal, digito can, né? Que tem a lupinha do Googlezinho, né? Digito can, aperto Enter e vejo o que eu quero estudar. Por que que eu estou dizendo isso? Porque já tem um curso de gramática gravado aqui. Gramática completa, nível básico e intermediário avançado. Só que ele está em um outro formato, né? Uma outra dinâmica, em que eu escrevo no papel. Então eu pego a câmera e coloco, vou escrever no papel. É a mesma coisa, só que aqui eu estou fazendo uma dinâmica mais com a ajuda do computador, né? Estou explorando outros exemplos, eu vou revisitar a gramática inteira. Então você vai ter mais um reforço aí de conteúdos de gramática. Subscribe to the channel, share the content with your friends, and don't forget to give the thumbs up. Assine o canal, compartilhe, ative o sininho da notificação e dê um joinha para prestigiar o conteúdo. Alright? See you next time. Até a próxima.